Era tempo de seca quando a coisa começou. Daquelas secas brabas, que racha a terra e faz o gado mugir de agonia. O sol caía que nem brasa sobre o sertão e a caatinga ficava ainda mais retorcida, com os galhos secos apontando para o céu como dedos de defunto pedindo socorro. Foi o velho Damião quem ouviu primeiro. Ele morava sozinho numa casinha de taipa nos confins da fazenda dos Teixeira, onde a caatinga engolia tudo e o silêncio era tão pesado que doía nos ouvidos. Naquela noite, Damião estava deitado na rede quando escutou um grito. Não era de bicho, não. Era de gente. Mas, ao mesmo tempo, não era de gente coisa nenhuma. Era um som que gelava a alma, que fazia o coração bater descompassado, que trazia um medo antigo, daqueles que moram no fundo do peito desde que o mundo é mundo. O grito vinha lá de dentro da caatinga, das bandas onde as árvores cresciam mais juntas, mais escuras, onde nem os vaqueiros mais corajosos gostavam de entrar. Damião ficou quieto na rede, suando frio, rezando baixinho as orações que a mãe tinha ensinado. O grito veio de novo, mais perto, e dessa vez tinha algo diferente. Parecia que chamava um nome que Damião não conseguia entender direito, mas que soava familiar, como lembrança de infância que a gente não sabe de onde vem. Na manhã seguinte, Damião contou para o pessoal da fazenda. Os homens riram, disseram que era coruja, que era raposa, que era o vento assobiando entre as pedras. Mas Damião via nos olhos deles, via que alguns também tinham escutado. Principalmente o jovem Tonho, filho do capataz, que ficou calado e pálido quando o assunto surgiu. Passou uma semana. O grito voltou. Dessa vez mais gente ouviu. A dona Maria, que morava com os 5 filhos perto do açude seco, jurou de pé e junto que tinha escutado alguém chamando o nome do marido dela, o Zé das Pedras, que tinha morrido fazia 3 anos, picado de cascavel. O grito chamava: Zé, Zé das Pedras. Ela trancou a casa toda, botou sol grosso nos cantos e não deixou os meninos saírem nem para buscar água. Aí começaram as histórias. O povo mais velho lembrou de uma lenda que os antigos contavam. Diziam que a caatinga tinha memória, que ela guardava os nomes de todos que tinham morrido ali, de sede, de fome, de bala, de facão, de doença, e que quando a seca apertava demais, quando a terra ficava sedenta de sangue e lágrima, a caatinga acordava. E ela saía procurando pelos donos daqueles nomes, querendo levá-los de volta para a terra seca, para virar raiz, para virar espinho, para virar cinza. O padre Inácio, que vinha de mês em mês da missa na capela, disse que era bobagem, que era superstição de gente ignorante. Mas mesmo ele, quando saiu da fazenda naquela tarde, apressou o passo do jumento e olhava para as costas a cada minuto. Foi quando a coisa piorou de vez. O Tonho, aquele rapaz que tinha ficado calado, sumiu. Saiu de manhã cedo para buscar umas cabras que tinham se perdido e não voltou. Os homens saíram em busca. Acharam as cabras mortas, com os pescoços quebrados. Mas do Tonho, nada. Só pegadas dele entrando caatinga dentro. Pegadas que iam ficando mais fundas, mais arrastadas, como se ele estivesse lutando contra algo que puxava ele. E no fim das pegadas, só silêncio e árvores retorcidas. 3 dias depois acharam o Tonho. Ele estava vivo, mas não era mais o mesmo. Os olhos dele ficavam vazios, olhando para coisa nenhuma. A boca mexia sem parar, sussurrando nomes, dezenas de nomes. Nomes que ninguém conhecia, nomes antigos, nomes esquecidos pelo tempo. E entre os nomes, ele repetia sempre o mesmo: Josias. Josias Ferreira. O capataz, pai do Tonho, ficou branco que nem cera. Josias Ferreira era o nome do avô dele, que tinha morrido na Grande Seca de 1877, quando tentou atravessar a caatinga sozinho em busca de água e nunca mais voltou. Ninguém sabia onde Josias tinha caído. O corpo nunca foi achado. A partir dali, o terror se instalou na fazenda. Todo dia alguém ouvia o grito. Todo dia a coisa chamava nomes diferentes. Nomes de mortos, desaparecidos, de gente que tinha virado pó naquela terra inclemente. E o pior, quem era chamado pelo nome ficava diferente. Ficava quieto, cabisbaixo, com vontade de caminhar para dentro da caatinga,
Tinha que amarrar a pessoa, vigiar dia e noite, porque senão ela levantava feito sonâmbula e ia direto para os braços das árvores retorcidas. O velho Damião, que tinha escutado primeiro, decidiu fazer alguma coisa. Ele era filho de rezadeira, conhecia as mandingas e as orações fortes. Numa noite de lua nova, ele entrou na caatinga. Levou água benta, alho, fumo de rolo e sal grosso. Foi sozinho porque sabia que o que morava ali não podia ser enfrentado com bala ou facão. Quando Damião entrou no coração da caatinga, encontrou o que procurava. Era uma árvore diferente das outras, maior, mais velha, com a casca escura que nem carvão, e em volta dela o chão estava cheio de ossos. Ossos humanos, de bichos, tudo misturado com raízes que pareciam veias pulsando. A árvore suspirava. Não era vento, não. Era respiração mesmo, lenta e pesada, como de algo muito antigo que tinha acabado de acordar. Damião entendeu tudo. A seca tinha sido tão forte que tinha chegado até as raízes mais fundas e tinha acordado algo que dormia ali desde sempre, algo que se alimentava de memória, de dor, de nomes esquecidos. A caatinga não estava viva. Ela estava faminta. O velho fez o que tinha que fazer. Regou a terra em volta da árvore com água benta, fez um círculo de sal, rezou todas as orações que sabia e algumas que inventou na hora. E então fez uma oferenda. Não de sangue, não de carne, de lembrança. Ele falou em voz alta o nome de cada pessoa que ele tinha conhecido que tinha morrido naquela terra. Falou com respeito, com carinho, com saudade. Deu nome ao sem nome. Deu memória aos esquecidos. A árvore tremeu. As raízes se mexeram e o grito veio, mais alto que nunca. Tão alto que o Damião achou que ia morrer ali mesmo. Mas não era grito de raiva, não. Era grito de dor. Era grito de solidão, de coisa que tinha ficado sozinha demais, esquecida demais, faminta de ser lembrada. Quando amanheceu, Damião voltou para a fazenda. Estava exausto, com os cabelos mais brancos, com rugas mais fundas, mas o grito tinha parado. O Toia melhorou aos poucos, voltou a falar normal, embora nunca mais tenha entrado na caatinga. As pessoas pararam de ouvir seus nomes sendo chamados no meio da noite. Mas o velho Damião sabia a verdade. A coisa não tinha morrido, só tinha voltado a dormir. E ela só dormia enquanto fosse lembrada. Então, ele começou um costume que passou para os outros. Todo dia de finados, o povo da fazenda ia até a beirada da caatinga e falava em voz alta os nomes dos que tinham partido. Todos os nomes, mesmo os esquecidos, mesmo os que ninguém sabia mais quem tinha sido. Porque a terra tem memória. E o que é esquecido fica com fome. E quando a fome aperta demais, até os mortos gritam na caatinga procurando pelos nomes que o tempo levou. E quando o vento sopra diferente, quando a seca aperta, ainda dá para ouvir bem baixinho, vindo lá do fundo das árvores retorcidas, um sussurro que parece grito, uma voz que parece vento, chamando, chamando, por alguém que já não se lembra mais de quem foi. Inscreva-se em nosso canal. Temos muitas histórias do sertão.